Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 3 de dezembro de 2025. Trago hoje um vídeo onde mensagens tão profundas podem realmente explicar, justificar e também elevar cada um de vocês, porque vivemos um tempo de definição. Estamos definindo o rumo da nossa alma ao término desta encarnação atual. A escola terrana proporcionou as lições, o ensinamento para todos os seus alunos. Todas as almas que passaram por esta escola tiveram os mesmos professores, os mesmos propósitos, as mesmas orientações, os mesmos esclarecimentos, porém o aprendizado ficou para cada um. E cada um entende que aprendeu, e de fato aprendeu do seu jeito. Assimilou aquilo que é capaz de assimilar, aquilo que se prontificou a pôr em prática. Então hoje nós vivemos um mundo onde todos querem ter razão. Porém, a razão de um não é a mesma razão do outro, porque as consciências não são iguais. As consciências são aquilo que aprenderam a ser e chegaram ao ponto que se determinaram a chegar, de acordo com as suas crenças, os seus dogmas, as suas limitações, as suas expansões. Por isso, o não julgar, o não justificar nada, apenas ser, porque não vai haver ninguém no portal multidimensional na hora da ascensão que vai dizer você passa, você não passa. É a nossa frequência, é a consciência plena. A consciência plena, mas uma consciência sadia, pura, ética, moral. Uma consciência amorosa. Se não tiver essa frequência, a porta não abre. Ela está ali na tua frente, mas não abre. Eu sei que todos vocês que me ouvem, me acompanham, são aquelas almas que fazem parte do grupo que está pronto para ultrapassar este portão multidimensional. Mas é só para que vocês tenham certeza disso e fiquem em paz com a sua consciência, com os seus pensares, com as suas preocupações, porque todos nós temos no dia a dia muitas preocupações. Temos tantos afazeres e tantas dúvidas ainda, mas queremos ser, de fato, a nossa melhor versão. Essa é a diferença daqueles que não pensam assim. Aqueles que apenas querem mostrar algo que ainda não são, para justificar o seu fracasso. E é isso que está acontecendo, essa queda de braço. Quem é maior, quem é menor, quem está no bem, quem está no mal, quem está com a razão, quem não está com a razão. E o tumulto que nós vemos ali fora, esse drama todo, nada mais é do que a amostragem desta realidade. Às vezes cai alguma coisa na nossa mão, como se diz. Na maioria das vezes são canalizações, são informações que vêm de consciências superiores, que nos trazem o alento e o conhecimento que precisamos e a certeza e o mostrador dos caminhos. Mas tem muita gente habilitada para receber orientações. Hoje, os trabalhadores da luz, os puxadores e mostradores do caminho são tantos. É claro que tem aqueles também que querem mostrar o precipício, dizendo que ali é o caminho melhor. Mas esconde por trás de uma cortina o perigo. É o serviço das trevas, ainda existe. Mas tem muita gente boa, como se diz no popular,
trazendo alento e mostrando a verdade. E as pessoas me pedem muito em quem acreditar, como saber se é uma informação, e eu sempre digo, ninguém vai te dizer isso, nem eu e nem outras pessoas. Você apenas tem que sentir. A informação que chega até você e te traz ânimo, te traz coragem, te traz determinação, te traz vontade de seguir, te levanta das quedas. Essas são as informações verdadeiras da luz. Aquela que te traz desânimo, que te coloca para baixo, que te faz desistir de uma vontade, de um ideal. Essas não são mensagens da luz. Não é preciso que alguém te diga, você pode sentir. Então, a partir de hoje, se ainda tem dúvidas, tire essas dúvidas, jogue essas dúvidas na lata do lixo e siga o teu coração, porque é você que vai determinar cada passo, vai determinar o teu futuro, não é ninguém. Ninguém te impede, mas ninguém te carrega no colo eternamente. É preciso que você tome as decisões, é preciso que você tenha coragem e determinação, e acredite no plano divino. Muitas canalizações que eu vejo por ali são fantásticas, maravilhosas. Não tenho muito tempo para isso, mas quando acontece, porque tem que acontecer, é porque tem uma informação ali que serve para mim. Obviamente que eu tenho condições de receber diretamente muitas informações, mas não tudo. Ninguém ainda está com a verdade toda, ninguém está na perfeição ainda. E eu vi hoje uma mensagem que eu achei maravilhosa. Talvez porque muita coisa que está nessa mensagem eu já tenha dito aqui, já tenho escrito antigamente, tenha falado em áudios, nos vídeos atuais, mas bate muito com aquilo que vocês já ouviram aqui neste canal, nas mensagens postadas por mim. Eu não sei exatamente quem escreveu, porque o título apenas diz Chico, Cartas de Paz e Consolação. Então, provavelmente, esse Chico, um Francisco, provavelmente, tenha tido a inspiração para fazer essa mensagem circular nas redes, porque é uma mensagem maravilhosa e eu vou transcrever ela aqui na íntegra, depois vou fazer mais alguns comentários, porque tem coisas muito importantes aqui. Eu acredito que vocês vão simplesmente se encantar com esta mensagem, porque ela tocou também em pontos que me emocionaram, porque além de já ter passado por certas situações, vocês também. Com certeza, todos vocês passaram por situações ou ainda passam. E é necessário compreender as coisas para evitar desconforto e dor desnecessários. Vamos fazer a leitura aqui da mensagem, depois, ao final, nós comentaremos mais algumas coisas. Então, o Chico, com as Cartas de Paz e Consolação, diz o seguinte: quando alguém te critica, te insulta ou te ataca, não responda. O incompetente não cria, ele ataca e destrói o que os outros fazem. Não se explique, não se justifique, não se desculpe. Você pode falar por horas, pode dar provas, mostrar prints, trazer testemunhas. Não vai mudar nada. Porque quando uma pessoa decidiu te julgar, ela não ouve mais nada do que já
acredita saber. Você já tentou explicar, tentou acalmar, tentou se fazer entender, e mesmo assim nada mudou. Porque o problema nunca foi você. Foi a versão de você que ela decidiu acreditar. Então deixa ela falar, deixa ela inventar, distorcer, espalhar. Porque a opinião dela não te pertence, ela fala sobre ela, não sobre você. Ela fala sobre as feridas não curadas dela, as inseguranças que ela projeta, a necessidade de rebaixar os outros para se sentir melhor. Mas e você? Você sabe o que vale. É isso. Esta certeza ninguém pode te tirar. Não importa quantas mentiras constroem. Não importa quantas pessoas acreditam. Não importa quantos prints distorcidos postarem. A verdade sobre você vive dentro de você. E quem realmente importa sabe disso. Porque as pessoas que te amam de verdade não precisam de explicação. Elas te conhecem. Te viram nos dias difíceis. Te seguraram quando você caiu. Elas sabem quem você é. E as pessoas que escolheram acreditar na versão distorcida, elas nunca foram suas e nunca vão ser. Então pare de se justificar. Pare de tentar convencer quem já decidiu não acreditar. Pare de dar poder para quem não merece nem a sua atenção. Silêncio também é resposta. E às vezes é a mais poderosa. Porque quando você não se justifica, você mostra que não precisa da validação externa. Quando você não rebate, você mostra que está em paz com quem você é. Quando você não entra no jogo, você já ganhou. Deixa eles falarem, deixa eles inventarem a versão que quiserem de você. Deixa eles se afogarem nas próprias mentiras. Enquanto isso, você segue em paz, em silêncio, em certeza. Porque você não precisa provar nada para ninguém. Você sabe quem você é. E isso é tudo que importa. E aqui é a mensagem que eu li, porque chegou nas minhas mãos e é uma mensagem realmente espetacular. Quantas vezes nós já dissemos: e quando alguém fala de você, fala mais dele do que de você mesmo. Porque ninguém te conhece. Ninguém sabe de você. Por mais que tenha convivido com você, ele não tem o sentir que você tem. Ninguém sabe das nossas dores, do nosso passado, das nossas lições, do nosso aprendizado. Ninguém sabe dos nossos traumas, dos nossos karmas. É óbvio que às vezes existem pessoas que podem auxiliar, como os terapeutas espirituais, holísticos. Hoje, essas técnicas proporcionam
a oportunidade de nos conhecermos melhor para compreender, aceitar e soltar, nos curar. É um tempo de finalização. Quantos de vocês já passaram por isso? Ou estão passando? Porque estamos no último período escolar desta escola chamada Terra. As lições foram dadas para todos, porém não foram aprendidas por todos. Ou cada um entendeu do seu jeito e agora quer ter razão. Razão além do necessário. Uma razão além do que é ético. Porque se acham na capacidade e se entendem com conhecimento suficiente para julgar os outros, acusar, apontar. Quando compreendemos realmente o propósito de cada alma de estar aqui neste planeta, temos condições de olhar sim para as situações, para a nossa experiência, e inclusive olhar para os outros que experienciam coisas diferentes, muitas vezes, mas sem o julgamento, apenas como se nós estivéssemos numa sala de aula, que todos nós frequentamos nesta vida, e vimos os colegas, alguns com muito conhecimento aprendido, outros ainda atrasados no aprendizado. Mas não nos importamos muito e na hora do recreio brincamos juntos, na saída e na chegada e nas ruas andamos juntos, como amigos, como colegas. Ninguém se importa se o outro vai ser aprovado ou reprovado. É claro que gostaríamos que todos fossem aprovados, mas não brigamos, não acusamos o outro por ele não estar fazendo a lição correta. Por que nós fazemos tão diferentes na vida prática? Se somos todos uma grande família de almas na mesma escola. Voltando aqui a alguns tópicos do textinho que eu li para vocês, eu vou citar alguns aqui para ver como isso é importante. Uma frase que diz: porque a opinião dela não te pertence. Ela fala sobre ela, não sobre você. A maledicência que eu coloquei em um vídeo há poucos dias é uma das causas, se não a maior, mas uma das causas que mais trazem dor e sofrimento para o momento presente da humanidade. Porque nós passamos as vidas todas querendo subir nas costas dos outros. Às vezes uma pessoa para subir na vida tem que subir na cabeça do outro para ficar mais alto e daí empurra o outro para baixo. Quando poderia encontrar, você quer ver longe? Suba numa árvore, suba na montanha, mas com as tuas próprias pernas, não nas costas dos outros. Parece que a competição está dentro das consciências ainda deficientes, porque não estão prontas. A competição é rebaixar o outro para ganhar, vencer o outro para conquistar a vitória. Não é preciso. A única vitória que nós temos que ter é sobre nós mesmos. Vencer as nossas dificuldades, as nossas limitações, vencer as nossas provas, aprender as lições que faltam. Esta é a vitória, a única vitória que realmente vale no final deste período de transição planetária e ascensão das almas. As pessoas que cruzam a nossa caminhada são espelhos que refletem aquilo que está dentro de nós e não conseguimos ver com nossos olhos. Eu uma vez fiz uma pergunta
para vocês um vídeo não é muito antigo. Você consegue ver o teu rosto? Quem é que consegue ver o seu próprio rosto com os olhos, sem a ajuda de um reflexo? Ninguém consegue. Agora, para ver o teu rosto, você precisa de um espelho. Só que o espelho da vida não é o espelho de vidro, é o espelho dos nossos semelhantes que andam ao nosso lado. Eles nos mostram os nossos defeitos, as nossas qualidades, e assim nos mostram o caminho, mas acima de tudo, mostram de uma forma prática quem somos de verdade. Porque é ali que está todo o ensinamento. Quando olhamos o outro e vemos nele não somente a semelhança do Criador, como já foi dito nas parábolas bíblicas, mas a nós mesmos, que somos todos sementes da mesma fonte. Em momentos diferentes de evolução, de aprendizado, mas somos sementes da mesma consciência. Outra frase aqui do texto, quando diz que as pessoas que falam de você, na verdade, se a pessoa fala de você, ela fala sobre as feridas não curadas dela. Quanta dor, quanta ferida, quanto passado triste nós carregamos. E às vezes, essas feridas não curadas ainda sangram. E ao invés de fazer um curativo amoroso, nós queremos jogar essa chaga nas costas dos outros, como se fosse aliviar um fardo que carregamos. Por que o outro não tem essa dor e eu tenho? Então eu preciso que o outro também sofra para me sentir pertencente. Parece que a dor compartilhada alivia, só que não é desta forma. É verdade que a dor compartilhada é aliviada, mas quando nós compartilhamos de uma forma de busca, de auxílio, de amparo, de conforto, de amor, e não jogar a dor para o outro, como se o outro merecesse essa dor e eu não. As feridas não curadas dela podem ser extravasadas através de ações quando ela ataca os outros. As inseguranças que ela projeta. Tem um texto antigo, e eu devo ter comentado alguma coisa também em áudios. E as pessoas que mais atacam não é para mostrar força. Pelo contrário, elas mostram a sua insegurança, os seus medos. É o medo que faz atacar, como uma defesa preventiva. Aquele que é forte não ataca ninguém. Isso não tem justificativa e não há nenhuma razão. Aquele que é forte, ele se basta. Ele sabe que tem a força que precisa no momento que for necessário. Não precisa de ninguém, não precisa rebaixar ninguém. Então todas as pessoas inseguras, as suas inseguranças são projetadas nos outros, mas de uma forma imposta. Mostrar que o outro fracassa, porque daí ele se eleva. E não é verdade. Ninguém coloca fracasso sobre os outros. Você
será próspero. Se você desejar e fizer por merecer, você será um fracassado se nada fizer para ser próspero. É natural. Ninguém tem mais poder que você. Quantas vezes eu falei isso? Assuma o teu poder. Não entregue o teu poder aos outros. Ninguém tem poder maior que o teu. Tem vários textos e vídeos com esses títulos. A necessidade de rebaixar os outros para se sentir melhor. Como isso é forte ainda na atualidade. Olha, não dá nem para entrar no assunto, porque senão vamos conversar por semanas sem parar. A necessidade de rebaixar os outros para se sentir melhor. O que mais se vê hoje? E quando não se consegue, se paga para alguém fazer. O peso do dinheiro ainda a serviço do mal. O dinheiro compra. O dinheiro compra a consciência das pessoas. Porque o dinheiro ele é uma forma de energia que dá poder e status, mas é uma ilusão. Porque ele valoriza aquilo que não tem valor, é aquilo que fica quando a pessoa morre, como se diz, quando a alma desencarna. A alma só leva aos seus atos, às suas ações, boas ou más. O resto tudo é ilusão, fica e vai sumir junto com o corpo que se decompõe. Mas e você? Você sabe o que vale. É isso. Esta certeza ninguém pode te tirar. Olha que frase maravilhosa. O que importa o que o outro pensa de você? O que importa o que dizem de você? O que importa o que querem fazer os outros acreditar que você é, se você não é? Aquele que te acusa, ele não basta simplesmente pensar isso e achar isso de você e te acusar. Não, ele faz questão de fazer com que mais gente pense como ele. Então ele vai atrás de uma arregimentação de pessoas, de gente, de público, para se justificar e dizer que ele está certo e que ele é o único dono da verdade. E isso é uma grande mentira, porque a única verdade está em você. Você sabe o que vale. Esta certeza ninguém pode te tirar. Às vezes eu atendo pessoas e me trazem sempre essa mesma insegurança. Por que alguém falou isso de mim? Por que estão me acusando disso e daquilo? E por que estão me fazendo muito mal? Etc e tal. Aí eu deixo a pessoa falar bastante e daí depois eu pergunto para ela. E tudo o que estão dizendo de você é verdade? Invariavelmente a resposta é a mesma. Não. Então eu continuo na orientação e digo, mas se o que estão dizendo não é verdade, que maravilha! Já pensou se fosse verdade? Aí a coisa seria muito séria, porque daí você teria responsabilidades, você teria que quitar essas injustiças que você está fazendo, essa difamação que você aprontou, enfim, o mal que você fez, aquilo que te acusam, você teria que um dia prestar conta para a tua própria consciência. Aí entra os karmas, os resgates, a necessidade de mais e mais reencarnações, até se estabilizar naquilo que é ético, que é moral.
Então, se estão falando de você em verdades, fique tranquila, fique na tua paz. Entre para dentro de você e diga, não, aqui só tem luz. O que o outro pensa é o problema dele. Você não tem que se preocupar com o que dizem. Claro que ninguém gosta disso, é uma coisa chata. Poxa vida, você faz tudo certo e as outras pessoas começam a te apontar o dedo e te acusar de algo que não é verdade. Mas isso é um defeito delas e não teu. Esta é a parte que dá consolo, pelo menos. E às vezes nós estamos recebendo o retorno de algo que fizemos em vidas passadas. Todos nós, em vidas passadas, fizemos o bem e fizemos o mal, em qualquer coisa que você possa imaginar, aquilo que uma consciência pode criar. E você fez, eu fiz, todos nós fizemos. Ou não entenderíamos a vida, não saberíamos a luz como ela é de fato se não tivéssemos experienciado a mesma experiência na falta de luz, na ausência do amor. Nós vivemos as polaridades, a dualidade. É um mundo de provas e expiações. Existem os dois lados, a sombra e a luz, e nós precisamos trabalhar sempre nas polaridades para entender de uma forma de consciência, como a nossa consciência evolui dentro do aprendizado, na luz e na sombra. Saber o que é certo e o que não é certo. Um dia nós chegamos ao ponto final e sabemos tudo. E este ponto é agora. Não lembramos das vidas passadas, mas nós já temos esse aprendizado. A vida atual de cada um de nós hoje reflete como estamos colocando em prática esse aprendizado. Não é que não aprendemos, todos aprendemos. A escola vai fechar suas portas para o primeiro grau, um mundo de provas e expiações, porque passou as matérias para todos os alunos. Não ficou ninguém de fora. Agora nós estamos mostrando se sabemos ou não sabemos colocar em prática essas lições. Quem colocar em prática no servir, no bem, nas ações da luz, porque sabe a diferença entre a luz e a sombra, pode ir por segundo grau. Quem não coloca em prática ainda tem limitações, não aprendeu as lições ainda direito, foram passadas na sala de aula, mas não estão prontos. Então terão que ir para uma escola ainda de provas e expiações, até ficarem prontos. Não importa quantas mentiras contarem, não importa quantas pessoas acreditarem, não importa quantos prints distorcidos postarem. A verdade sobre você vive dentro de você, e quem realmente importa sabe disso. Vamos nos importar então com quem realmente nos conhece. Aquele que não conhece, não sabe da verdade. Seja você. Eu lembrei agora de deve ser um fato real, porque está escrito há muito tempo e são informações sérias. Eu não sei aonde está escrito, mas eu vi isso e guardei como uma frase muito importante, uma história muito importante. É sobre o Einstein. Einstein era um cientista famoso, foi na verdade um cientista famoso, vivia em Londres. E famoso que era, ele não tinha, ele queria fazer os seus experimentos, ele não tinha muito tempo para si, então ele andava meio que desleixado. E nós vemos as figuras dele, as fotos dele antigas, aquele cabelo enorme, despenteado, tudo solto. A vestimenta também era bastante desleixada, porque ele não se importava com isso, ele se importava com aquilo que ele queria deixar para a humanidade. Então ele começou a ficar famoso pelas suas ciências,
criadas por ele, desenvolvidas por ele. E um dia um amigo dele disse: mas, senhor Einstein, todo mundo sabe que você é uma pessoa importante, você de fato é importante. Não fica bem você andar pelas ruas de Londres com esta aparência. Cuide um pouco mais de você, se apresente um pouco melhor. Afinal, você é uma pessoa pública. E o Einstein deu de ombros e disse: o que importa isso? Aqui todo mundo me conhece. E é verdade. Se todo mundo conhecia quem era o Einstein, quem ia dar importância para a roupa que ele estava vestindo, para o cabelo, se estava comprido ou curto, mal penteado? Passou. E este senhor que chamou a atenção do Einstein, um dia estava em Nova York, nos Estados Unidos, andando pelas ruas, e encontra o Einstein, lá em Nova York, da mesma forma, do mesmo jeito. Como era uma pessoa que gostava de se meter na vida dos outros, então ele disse para o senhor Einstein: senhor Einstein, você disse que lá em Londres você podia andar desse jeito porque todo mundo te conhece. Mas aqui em Nova York você não mudou nada, está andando do mesmo jeito. E o Einstein, com a sua calma e tranquilidade, respondeu para ele: sim, lá em Londres todo mundo me conhece. Aqui em Nova York ninguém me conhece. Então não muda nada. Esta é a verdade. Quem te conhece, te conhece. Quem não te conhece não sabe nada de você. Aliás, quem te conhece também não sabe muito, mas o suficiente para não fazer julgamentos. E quem não te conhece não deve julgar. Então a verdade está sempre dentro de você. E a quem realmente importa sabe disso. Porque as pessoas que te amam de verdade não precisam de explicação. Elas te conhecem, te viram nos dias difíceis, te seguraram quando você caiu. Elas sabem quem você é. E as pessoas que escolheram acreditar na versão distorcida, elas nunca foram suas e nunca vão ser. Não se preocupe. Aqueles que te acompanham sabem que a companhia é boa. Aqueles que não querem ver o melhor de você não precisam andar com você e nunca irão andar com você. Então pare de se justificar. Pare de tentar convencer quem já decidiu não acreditar. Pare de dar poder para quem não merece nem a sua atenção. O silêncio também é resposta, e às vezes é a mais poderosa. Que frase fantástica! Se você quer realmente calar um inimigo, não dê combustível para ele. Não alimente a discussão. O fogo que não recebe lenha se termina, vira cinza. Seja assim na prática também. O silêncio também é resposta, e às vezes a mais poderosa que podemos dar. E assim eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.